nós vamos continuar o nosso estudo sobre as bem-aventuranças. E hoje, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Temos chegado a uma declaração, que é uma das maiores declarações que podem ser encontradas em todas as páginas da Bíblia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus, sem dúvida, é o propósito maior de nossas vidas. Mas, afinal de contas, quem são os limpos de coração? Como nós identificamos os limpos de coração? Os limpos de coração são essencialmente aqueles que se lamentam devido à impureza dos seus corações. Você só pode ser limpo se você reconhece o quão sujo você é. Nós só podemos ser limpos de coração quando reconhecemos que o nosso coração é impuro. Quando nós reconhecemos que o nosso coração é pecaminoso. Porque a única maneira de alguém vir a ter um coração limpo consiste em perceber quão impuro é o seu coração. E então, lamentar-se por causa disso intensamente, para vir a fazer aquilo que é a única coisa capaz de conduzir-nos a uma purificação, que é se voltar para Deus. E talvez o texto que mais retrate esse sentimento de impureza e a necessidade de uma limpeza no coração seja o Salmo 51. Salmo 51 fala do pecado de Davi, quando ele adulterou com Betseba. Davi, ele vai dizer no Salmo 51, versículos 3 a 5, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti somente pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Davi tem uma consciência, ou ele teve a consciência do seu pecado, e ele teve consciência muito mais do que o pecado que ele cometeu com Betseba. Ele teve a consciência de que desde que ele nasceu ele é pecador, desde que ele nasceu ele precisa da redenção de Deus sobre a sua vida. Ele sabe que o que ele fez, Deus reprova. E ele sabe que foi contra Deus que ele pecou. Muito mais do que pecar contra Betseba ou contra o seu marido Urias, ele pecou contra Deus. Ele desobedeceu e desagradou a Deus. Ele se tornou impuro de coração. Ele se tornou pecaminoso no seu mais alto grau. Mas nós acompanhamos o Salmo e vemos a confissão do seu pecado. Ele pede a Deus que o torne limpo novamente, porque ele sabe muito bem as consequências de ter um coração sujo. Ele sabe muito bem as consequências de ter um coração contaminado. E ele vai dizer, no versículo 7 e 8, purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei.
faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Sabe o que é interessante? De novo, significa que quando estamos em pecado, não ouvimos o júbilo, não conseguimos expressar a alegria da presença de Deus, porque o pecado oprime, porque o pecado destrói, porque o pecado nos afunda. Davi estava nessa condição e ele estava cego. Enquanto Natã não foi lá e o confrontou, ele não percebia o quão terrível tinha sido o seu comportamento e o quão sujo estava o seu coração. E no desespero ele clama, ele busca, ele pede a Deus que o perdoe. Só há uma maneira de sermos limpos de coração, é reconhecermos que somos pecadores. Mas é não apenas reconhecer, meu irmão, eu sou pecador. Deus me perdoa porque eu sou pecador. Não. É compreender que cada pecado que cometemos, por menor que ele seja, ele fere profundamente o coração do Pai. Ele agride a Deus. Qualquer pecado agride profundamente ao Pai. E isso me leva a ter uma necessidade de desejar ser limpo de coração. Porque, afinal de contas, somente os limpos de coração verão a Deus. Davi está longe de Deus. O seu pecado contaminou toda a sua relação com o Criador. Mais à frente, ele implora para que Deus não retire dele o seu espírito. E ele sabe que só a confissão pode restaurar a comunhão, pode limpar o seu coração, para que ele novamente possa ver a Deus. É sobre isso que fala o cristianismo, meu irmão e minha irmã, sobre ser limpo de coração. Por isso, nós vamos considerar agora 3 vocábulos contidos neste versículo, para melhor compreendermos essa bem-aventurança. Primeiro vocábulo, a palavra coração. Vamos começar com a palavra coração. Leia os evangelhos e você vai perceber que tudo o que Jesus falou, ele falava a respeito do coração. Sem dúvida, Jesus acentuou essa verdade ainda mais com os fariseus. Porque a grande acusação de Cristo contra eles é que eles apenas viviam de fachada. Não havia uma transformação no seu coração. Havia uma luta por parte dos fariseus de se mostrar algo que muitas vezes eles não eram, de ter um comportamento exterior que muitas vezes não era reflexo do que estava no interior. E Jesus os confrontava por causa desse comportamento. Os fariseus, para quem os observava de fora, achava que eles eram puros, perfeitos. Os fariseus tinham uma conduta que diante do povo aparentemente era irrepreensível. Mas o problema era o interior. O interior deles estava repleto de cobiça e de iniquidade. Não à toa, Jesus os compara com sepulcros caiados. Mateus capítulo 23, versículo 27 diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. O problema é que eles se esqueceram das questões mais importantes da lei, a saber, o amor a Deus e o amor ao próximo. Eles estavam preocupados com aquilo que aparecia, mas não estavam preocupados com o interior. Mas a respeito do coração, é importante que enfatizemos mais algumas coisas. Jesus frisou a importância do coração e não
da cabeça. Precisamos nos lembrar que a fé cristã, em última análise, não é somente uma questão de doutrinas, de entendimento, de intelecto, mas antes uma condição do coração. Você pode observar, tem muitas pessoas que estudam a Bíblia, tem muitas pessoas que leem a palavra de Deus, tem muitas pessoas que querem praticar algumas coisas que estão contidas na palavra de Deus. Muitas pessoas se baseiam na Bíblia para ter algum tipo de comportamento. Mas, meu irmão e minha irmã, se o coração não for transformado, a letra vai te matar. É óbvio que a doutrina é essencial. Sem a doutrina nós somos enganados, nós somos confundidos. Sem a sã doutrina nós nos perdemos pelo caminho. Mas não podemos nos esquecer que se não há uma transformação interior, se não há uma mudança de dentro para fora, as palavras serão apenas palavras. Elas não terão um poder de contundir o nosso coração. Nós vamos ficar na esfera apenas de uma leitura que nos proporciona uma autoajuda, que nos proporciona algum tipo de comportamento, como naquelas caixinhas de promessa, onde você retira versículos e você tem aquilo que Deus tem para o dia. E está na Bíblia. Há muitos provérbios que, tirados do contexto, acabam se tornando grandes heresias. Mas está na Bíblia, está escrito lá. Mas se o coração não for transformado, a nossa mente vai nos destruir. Por isso Jesus frisa a importância do coração. Jesus também colocou ênfase no coração e não apenas aquilo que é comportamento e externalidade. Meu irmão, eu quero chamar a atenção de vocês. Hoje, muitas pessoas acham que ser cristão é fazer a coisa certa. Isso é apenas uma consequência. Mas tem muitas pessoas que não são cristãos e fazem a coisa certa. Tem muitas pessoas que acham que ser cristão é apenas uma conduta acertada, é apenas ética, é apenas comportamento. Os fariseus pensavam e agiam assim. Eles mostravam-se dispostos a reduzir a maneira do viver a um comportamento apenas reto, simples questão de conduta, de ética e de comportamento. Mas nós precisamos entender que cristianismo não é conduta. Quando nós reduzimos o cristianismo à conduta, quando nós reduzimos o cristianismo apenas ao exterior, nós estamos nos contaminando com o que há de mais terrível. E sabe por quê? Sabe por que isso é mais terrível ainda? Porque tem muita gente que se engana, achando que ter uma boa conduta é passaporte para ver a Deus. Não é o que nós ouvíamos no passado, ou que ainda muitas pessoas dizem: eu não bebo, eu não fumo, eu não falo mal das pessoas, eu tenho uma conduta correta, então não há nada que me recrimine ou que me faça deixar de ir para o céu. Os cristãos hoje mudaram o não bebo, não fumo, por algumas questões como eu vou na igreja, como algumas questões como eu dou o meu dízimo, como algumas questões como eu procuro não contender com as pessoas, mas o coração continua frio, o coração continua sendo duro, o coração não se quebranta, o coração não é sensível. E por causa disso, nós estamos sendo enganados. Quantas pessoas estão dentro das igrejas hoje, tendo uma conduta exemplar, mas não têm um coração transformado?
A conduta é apenas, para nós cristãos, a conduta é apenas um reflexo da transformação que Jesus operou nos nossos corações. Então nós precisamos entender que quando Jesus fala do coração, quando Ele fala dos limpos de coração, Ele está dizendo que não é uma questão de mente, não é uma questão de conduta, mas é uma questão de coração. E qual é o estado do nosso coração? Você já parou para pensar qual é o estado do seu coração? Você tem um coração contrito e quebrantado? Você tem um coração sensível à voz de Deus? Quando Jesus falou do coração, nós precisamos entender que Ele estava dizendo que é o conjunto de todas as coisas. Nas Escrituras, a palavra coração envolve todos os conceitos de comportamento. É o centro da personalidade do indivíduo. É a fonte de onde brota tudo quanto daí se segue. Inclui a mente, inclui a vontade, inclui as emoções. Coração é a forma completa como Deus enxerga a nossa vida. E nós precisamos entender que quando Ele fala de coração, Ele fala do mais profundo. Ele pega as emoções, pega a vontade, pega a mente. E dali brota um sentimento que nos faz ter um comportamento diferente. Não é o comportamento diferente que nos torna cristãos, mas é o fato de sermos cristãos que nos faz sermos diferentes. As pessoas estão invertendo, elas querem fazer o bem para agradar a Deus e para ter o benefício da salvação. Quando na verdade nós precisamos entender que é primeiramente se arrepender e se humilhar e se quebrantar. E deixar que Deus transforme o nosso coração, para que a partir do coração transformado, nós façamos o bem. Quando Jesus fala do coração, Ele está olhando no íntimo do seu ser. E quando Ele olha no íntimo do seu ser, o que Ele enxerga? O que você acha que Jesus enxerga quando Ele olha no mais profundo e escondido do seu coração? Pois bem, aí nós vamos para o segundo vocábulo. Limpo. Limpo. O que quis dizer Jesus com limpo de coração? Este vocábulo tem dois sentidos principais. Um deles é ser destituído de hipocrisia. Ser limpo de coração é não ser hipócrita. É ser sincero. É não ser duas caras. Lembre-se das palavras de Jesus, um pouco mais à frente, no mesmo Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Lá diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz, note que Jesus está falando, se a luz que está dentro de vocês são trevas, opa, como assim, se a luz são trevas? Jesus está falando para os seus discípulos, Jesus está falando para o seu povo, e se o povo tem esse comportamento, se a luz deles é trevas, que tremendas trevas são. Que tremendas trevas são. Essa pureza, então, ela corresponde à ausência de hipocrisia no coração.
significa dizer que tudo está visível, nada está escondido. Vamos falar da nossa vida. Se agora Jesus colocasse um filme aqui, todos nós sentados, e nesse filme passasse as coisas mais ocultas do nosso ser, como você se sentiria? Se revelasse toda a sua vida, todos os seus pecados, todo o seu comportamento, como você se sentiria? Como você olharia para esse filme? Como que as pessoas olhariam para esse filme? Mas infelizmente hoje, as pessoas querem apenas a aparência. Se a aparência está bem, então está tudo bem. Se eu consigo esconder o meu pecado, se eu consigo esconder o meu comportamento reprovável, então está tudo bem. As pessoas têm agido dessa forma. Mas, meu irmão, quando Jesus diz que quando o que há dentro de vocês são trevas, Ele está dizendo que o olho bom, singelo, é o olho sem venda diante do qual tudo é franco, nada é escondido. Tudo é transparente. Também poderíamos descrever isso com a palavra sinceridade. Trata-se de uma devoção não dividida. Talvez a melhor definição, um texto na Bíblia, que tem a melhor definição do que é um coração limpo, está em Salmo 86, versículo 11. Salmo 86, versículo 11 diz: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dispõe-me o coração para só temer o seu nome. Quando falamos de ser limpos de coração, nós temos que estar inclinados a tão somente temer o nome de Deus. Temer aquele que tem o poder de dar e tirar. Temer somente a Deus. Sem nenhuma troca. Mas nós sabemos que a grande dificuldade é o nosso coração duplice. Mas porventura não é esse todo o nosso problema diante de Deus? Uma parte do nosso ser quer conhecê-lo. Uma parte do nosso ser deseja agradar a Ele. Mas tem uma outra porção de mim que quer algo diferente. Então, o coração limpo é o coração que não está dividido. Daí a oração do salmista. O segundo sentido para o vocábulo limpo aponta para a ideia de estar purificado, destituído de contaminação. E nós vemos isso em Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Falando acerca da Jerusalém celestial, vai dizer assim: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ter um coração limpo quer dizer que vivemos para a glória de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos da nossa vida têm que refletir a glória de Deus. Todos os aspectos da nossa vida têm que manifestar a glória de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você manifesta a glória de Deus
em todas as suas atitudes, em todo o seu comportamento, no trato com as pessoas. Você manifesta a glória de Deus no trato com as finanças. Você manifesta a glória de Deus na sua conduta dentro do seu trabalho. Você manifesta a glória de Deus nas suas atitudes. Será que nós manifestamos a glória de Deus com essa preocupação de termos um coração limpo e puro? Porque é isso que quer dizer ser limpo de coração. Ter um coração limpo, sem nenhuma mancha, e glorificando a Deus em todo o nosso comportamento. Tendo um coração sensível, quebrantado, e tendo um coração limpo, nos leva ao terceiro vocábulo: veremos. Veremos. Veremos a Deus. Você se lembra de Moisés? Você se lembra daquilo que Moisés experimentou? Quando ele pediu para ver a face de Deus, Deus o levou a sós até a fenda de uma rocha e disse para que ele colocasse os olhos ali e que ele passaria de costas, sugerindo que ver frontamente a Deus é algo impossível. E é interessante que João capítulo 6, versículo 46 diz: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. E João capítulo 14, versículo 9 diz que quem me vê a mim, vê ao Pai. Tal como acontece nas demais bem-aventuranças, essa promessa é parcialmente cumprida agora, mas ela também vai ser cumprida eternamente. Onde nós vemos a Deus? A necessidade de ver a Deus se manifesta onde? Meu irmão, quando você depende de Deus, quando você se entrega a Deus, você começa a ver Deus onde o mundo não consegue ver. E está aí a diferença do cristão. Um cristão que teme a Deus, e uma das coisas que mais falou ao nosso coração no congresso, é que, falando de cosmovisão bíblica, né? Nós vemos a Deus, por exemplo, em todo esse contexto que nós estamos vivendo de eleição. Eu vejo a Deus. Eu vejo Deus fazendo. Sabe o que eu vejo Deus fazendo? Expondo o coração de todo mundo. Parece que todo mundo ficou nu diante do rei, né? Deus tem exposto o coração de todos para ver o que está no íntimo de cada um de nós. Eu vejo Deus agindo. Sabe, e é interessante porque falaram isso lá no congresso, isso me trouxe uma paz, como eu costumo dizer, né, uma paz terrível. Porque quando você começa a ver a Deus, você descansa. Quando você começa a ver o agir de Deus nas circunstâncias, quando você começa a ver o agir de Deus na natureza, quando nós começamos a ver, muitas vezes até o juízo de Deus se manifestando através da natureza. Nós, como cristãos, devemos aquietar o nosso coração, por exemplo, quando vem uma tempestade daquelas, porque é Jesus quem pode parar a tempestade. E se Ele não quer parar a tempestade, é porque há um propósito para a tempestade. E quando nós estamos entregues a Ele, quando nós somos limpos de coração, quando nós estamos puros, nós conseguimos enxergar a mão dEle. Eu já falei isso aqui, né, mas a minha filhotinha ali, quando ela tinha 3 anos, né, ficou aqueles 18 dias no hospital. É impressionante como acho que nunca na minha vida eu vi
tanto Deus conduzindo um processo. E até uns 3, 4 dias antes dela sair do hospital, eu não sabia se Deus a iria tirar de lá. Eu não sabia. Mas mesmo não sabendo, eu sabia que Deus estava no comando. Quando nós descansamos em Deus e quando o nosso coração é limpo diante dEle, nós começamos a ver o agir de Deus. O mundo não vê isso. O mundo se desespera com os acontecimentos. Os cristãos levantam as mãos para o céu e dizem: a minha redenção está próxima. O mundo se desespera com o caos. O cristão ora, clama, é nosso papel, é nossa função, mas ele reconhece que Jesus está voltando. O mundo se apavora com as ameaças. O cristão olha para as ameaças e diz: o meu Redentor vive. O mundo se afasta cada vez mais de Deus, afronta a Deus, peca deliberadamente contra Deus. E o cristão olha para esse comportamento e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque o cristão vê Deus onde o mundo não vê. Você entende a dádiva de ter um coração limpo? Você começa a enxergar do alto. Você começa a ver numa perspectiva diferente. Mas também há um outro modo de ver a Deus, de sentir que Deus está próximo. Olha só, Hebreus capítulo 11, versículo 27 nos mostra que pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Via o que era invisível. Via a esperança. Via a promessa. Via a conclusão. Não é apenas ver a Deus no mundo em que vivemos, mas é a esperança de o vermos face a face. Quando Paulo fala aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, ele vai dizer assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. João também vai dizer que manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, pois o veremos como ele é. Meu irmão, minha irmã, vale a pena ter um coração limpo. Vale a pena ter um coração sincero. Vale a pena ter um coração que não é um coração doble. Vale a pena, porque nós vamos ver a Deus. Nós vamos ver a Deus hoje no que Ele faz e eternamente como Ele é. São coisas maravilhosas demais para nós. Nós estamos destinados a ter essa audiência na sala do trono do próprio Deus. Você e eu estamos sendo preparados para chegar à presença do Rei dos Reis, porque esse é o destino daqueles que têm um coração limpo. Eu quero concluir, e ao concluir, eu quero dizer que nós precisamos nos unir a Davi na sua oração. Crie-me, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Sabe qual é a nossa paz e o nosso descanso? É saber que somente Deus pode fazer essa limpeza. No meu esforço e no seu esforço, nós não vamos conseguir. É Ele quem vai fazer. É Ele quem prometeu que o faria. A única maneira de termos um coração limpo é que o Espírito Santo venha residir em nós, a fim de nos purificar. Então, quando o Espírito Santo de Deus se manifesta nas nossas vidas, Ele começa a operar em nós, tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. E a confiança do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso não quer dizer que a gente cruza os braços e se Deus fizer, está feito. Se Ele não fizer, é Ele mesmo que faz. Isso não é uma autorização para lavarmos as nossas mãos. Porque Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz: cheguemos a Deus, e Ele se chegará a nós. Quer ter um coração limpo? Quer ver a Deus? Busque-o. Busque-o. Se achegue a Ele. Quanto mais você se chegar a Ele, mais Ele vai fazer com que a obra dEle se torne completa na sua vida. Quanto mais você se chegar a Ele, mais você vai ver a Deus em todas as circunstâncias. Quanto mais você se chegar a Deus, mais um coração transformado você terá. Quanto mais você se chegar a Deus, mais rapidamente a obra que Ele começou, Ele vai concluir na sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, cumpre-nos fazer o que está ao nosso alcance. E ainda assim entender que isso não basta, pois só o Senhor pode realizar tal feito, em última análise. Se aproxima a nossa redenção. E nós estamos na expectativa dessas maravilhas. Estamos nos preparando para este momento. Você não se sente constrangido, meu irmão e minha irmã, pelo fato de estar desperdiçando o seu tempo em coisas que não lhe servirão em nada naquela gloriosa ocasião? Compete a nós trabalhar e nos purificar para nos tornarmos cada vez mais parecidos com aquele que é puro. É isso que Ele espera de nós. E é isso que nós precisamos fazer. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos nos colocar em pé. Gostaria de chamar o louvor para vir aqui à frente. Eu não sei se vocês tinham planejado uma música, mas eu gostaria que fosse aquela primeira que nós cantamos. Como igreja. Nós já fomos, como igreja, eu digo não comunidade de Atos, como igreja, nós temos sido desnudados nesse tempo. Mas que como igreja nós possamos clamar. Ouve, ó Deus, o clamor do teu povo que te busca. Que como igreja, meu irmão e minha irmã, nós possamos começar a fazer a diferença. Que como igreja, nós possamos começar a fazer a diferença, não apenas em atitudes exteriores, mas de uma transformação interior. Algo que possa mudar radicalmente a nossa vida, mudar o nosso comportamento e a nossa atitude, e ter o nome de Jesus glorificado nas nossas vidas e através de nós. Nós vamos louvar em forma de oração. Nós vamos orar esta música, para que Jesus possa fazer esta obra nas nossas vidas e em nossa nação. Amém?